Olá, criptomaníacos! Eu tive um retorno de 100% com a Ethereum quando esse indicador apitou na minha tela. E ele acaba de apitar no gráfico de altcoins. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que existe um ciclo nesse mercado. O dinheiro primeiro entra via Bitcoin, depois ele migra para Ethereum e finalmente ele chega nas altcoins. Esse mesmo impacto de 100% que eu tive na Ethereum vai acontecer agora nas altcoins. E você precisa estar preparado. Mas, Guilherme, o que esta cerveja maravilhosa está fazendo ao seu lado se não estamos em alta histórica? Eu tô tão empolgado com o gráfico do Bitcoin e também das altcoins que eu resolvi comemorar antecipadamente. E claro, arrumei uma desculpa para isso. Cerveja Satoshi edição Halving. O Halving acontece no mês que vem. Então, bora comemorar. Agradecendo aqui ao pessoal da cervejaria Dogma, lá de São Paulo, que me mandou 2 latinhas dessa, e você também pode comprar, tá? Não tô ganhando absolutamente nada para fazer esse merchan aqui, mas o pessoal é gente boa. Quem quiser, coloquei o link aqui na descrição ou aqui no comentário, você encontra aqui embaixo. Bom, vamos provar. Quem sabe vocês comprando, eles não começam a patrocinar o canal e eu ganho cerveja pro resto da vida. Uma bela retenção de espuma. Tô com bigode? Nota 10. O que dizer de uma cerveja que coloca Satoshi em seu nome? Tem que ser maravilhosa. Esse é o gráfico do Bitcoin que vem te dando calafrios, né? Estamos vendo aqui o Bitcoin penando nessa mesma região que já foi alta histórica lá no passado. Então temos uma espécie de topo triplo. Um primeiro topo aqui nos 65 mil dólares lá em 2021, um segundo topo também em 2021, mas nos 69 mil dólares, que foi a alta histórica anterior, e agora um terceiro topo na mesma região, ao redor dos 65, 66 mil dólares. E vocês estão falando, ai meu Deus, o preço vai desabar, vai para zero. Quando na verdade é um reteste maravilhoso e extremamente otimista. Como vocês sabem aqui no canal, depois que rompe uma resistência de preço, que no caso é esta linha verde que marca a alta histórica anterior, nós precisamos do quê? Retestar esta linha agora como suporte. Então cai o preço, faz um reteste que, se tiver sucesso, significa o quê? Foguete! Dispara o preço rumo ao desconhecido. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Sim, nós passamos aqui, batemos lá nos 70 mil dólares, fizemos o recuo e perfeitamente estamos testando esse suporte aqui dessa região que a gente está passando agora entre 60 e 65 mil dólares, justamente para fazer uma explosão de preço que vai sim nos levar acima dos 100 mil dólares em 2024. Então eu tenho 2 alertas para vocês aqui. O primeiro é que quem acompanha o canal já sabe o que eu vou falar. Então, se você não acompanha, aperte esse botão inscrever-se aqui embaixo para começar a acompanhar. E o segundo alerta é que aqueles que apertam o botão de like aqui embaixo têm uma chance 57% maior de ganhar dinheiro. O nome disso é ciência. Não discuta com a ciência. O que você já sabe é que as coisas se repetem no Bitcoin. Elas rimam o tempo todo a cada ciclo do Bitcoin. Então, bora comparar o momento atual com o ciclo anterior. Tá na tela para vocês. Olha aí que maravilhoso, pessoal. Sempre funciona da mesma forma. O Bitcoin encontra um fundo do poço, sempre ligado a alguma notícia drástica, como, por exemplo, o crash do Covid lá em 2020, né, que marcou o fundo do poço daquele ciclo, e nesse ciclo foi o crash da FTX, uma das maiores corretoras, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, tá? Nas 2 vezes tivemos esse círculo vermelho marcando aqui o fundo do poço. A partir daí o preço volta a subir, seguindo esta linha de tendência preta que vai até lá em cima, como vocês estão vendo aqui, mas faz uma barrigada abaixo dela, marcado na cor amarela aqui embaixo. Estão vendo? Mesma coisa acontece nesse ciclo atual. Aconteceu a mesma coisa aqui. Mas o ponto mais importante é justamente quando atingimos esse dedinho aqui, pessoal. O momento de romper a alta histórica anterior. Lá em 2020, como vocês podem notar, foi um momento conturbado. Nós não passamos direto pela alta histórica anterior de 2017. Bateu, recuou, bateu, recuou, bateu, recuou, até finalmente conseguir romper essa linha vermelha que marca essa resistência e aí acontecer uma disparada de preço até uma nova alta histórica. Adivinha, pessoal, o que está acontecendo nesse momento? Mesmo efeito. Estamos, neste momento do dedinho aqui, ó, tentando romper a alta histórica anterior de 2021, justamente numa região turbulenta
turbulenta, bate, cai, bate, cai, bate, cai, mas eventualmente faremos o rompimento que levará a uma disparada enorme de preço. Somente uma mula teimosa venderia num momento como esse. Quem acompanhou os meus vídeos sobre o P-Cycle Top, um indicador que aponta perfeitamente o topo de cada ciclo, sabe que estamos justamente no momento 3, rejeição, o momento onde o preço atinge essa linha azul aqui em cima, que é a média móvel de 350 dias vezes 2, e acontece uma queda, uma rejeição nesse momento, tá? Isso não aconteceu somente aqui nesse ano, acontece em todos os ciclos, como por exemplo no ciclo anterior, lá em 2020 e 2021, mesma coisa, olha só. O preço sobe, encontra a linha azul e a partir dali sofre uma queda igual à atual, cerca de 17%, como vocês estão vendo no gráfico, tá? A atual eu provo para vocês, também acontece aqui, ó, 17%, levando o preço até a região dos 60 mil dólares e agora estamos acima, né? Já estamos próximos dos 66 mil dólares. Para facilitar essa comparação entre os dois ciclos, olhem esse gráfico que está na tela. É a mesma coisa, tá, pessoal? Estou aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Esse é o momento atual, onde vocês percebem aqui esta linha amarela de resistência marcando o topo anterior lá de 2021, os 69 mil dólares. E aqui atrás nós temos justamente o momento em 2020, onde estávamos testando o topo anterior de 2017. E notem como acontece uma interseção muito específica nos dois ciclos. É o mesmo momento onde é testado a alta histórica do ciclo anterior, estamos também testando esta linha azul do gráfico, que é a média móvel de 350 dias vezes 2. Sim, aquela média do P-Cycle Top, daquele indicador. Tudo acontecendo exatamente igual nos dois ciclos. Não somente isso. O indicador MACD aqui embaixo mostra essa interseção acontecendo exatamente no segundo mês verde. Acontece aqui no segundo mês verde e aconteceu lá em 2020 também no segundo mês verde. E qual foi o resultado de tudo isso no ciclo anterior, lá em 2020? O preço saiu da região dos 20 mil dólares e foi bater em 69 mil dólares. Está muito afastado o gráfico para você? Não se preocupe, vou dar um zoom para mostrar até no detalhe como as coisas são iguais. No seu lado esquerdo, temos o momento atual, 2024, onde passamos aqui por 4 etapas. Uma subida de preço, etapa 1, uma queda de preço, uma correção, etapa 2, uma outra subida de preço, etapa 3, onde o preço lateralizou dentro desse canal e finalmente fez uma etapa 4, que é essa queda de preço que vimos agora. Na sua direita, temos a mesma coisa no ciclo anterior, em 2020. Etapa 1, subida de preço. Correção, etapa 2. Etapa 3, subida, entrou no canal, ficou lateralizando. Etapa 4, correção de preço, trazendo o preço até aqui embaixo. Vai cair, vai morrer, vai acabar. Não, pessoal. O que aconteceu na sequência foi essa disparada de preço absurda que vocês estão vendo acontecer aqui. Seria demais esperarmos o mesmo movimento agora no gráfico? E eu nem comecei a falar ainda sobre Ethereum e altcoins. Eu estou mostrando para vocês o que aconteceu com o Bitcoin, que é por onde o dinheiro entra no mercado cripto e como os indicadores funcionam. O padrão gráfico do Bitcoin ao longo de um ciclo de alta é um padrão de curva parabólica, mais ou menos o que vocês estão vendo aí na tela. Basicamente, são subidas muito íngremes com correções fortes que batem nessa curva, volta a subir, bate na curva, volta a subir, bate na curva e assim por diante, até atingir um topo que é o ponto de venda e depois o preço desaba com tudo. Esse é o padrão de bull run, é o padrão de ciclo de alta. Vamos comparar isso com o ciclo de alta atual do Bitcoin. Basta tirar um pouco o zoom para a gente comparar uma coisa com a outra. Eita, pessoal, que coisa parecida, não é mesmo? Olha lá, subida, correção para bater na curva, subida, correção para bater na curva, estamos seguindo. Mas se vocês olharem aqui o padrão original, nós temos um X justamente na correção da base 3. Esse X indica o quê? O preço da ação dobrará num curto espaço de tempo. Vamos testar essa teoria. Onde foi a base 3 do gráfico do Bitcoin? Ela foi nessa correção aqui, correto? Quando o preço atingiu a região aqui, mais ou menos dos 30 mil dólares. O que aconteceu poucas semanas depois? O preço dobrou em poucas semanas, saindo da região dos 30 mil dólares e batendo
acima dos 60 mil dólares. E agora, como vocês podem ver nesse gráfico, a tendência seria justamente de uma correção de preço. Mais uma correção de preço para se aproximar dessa curva e depois ter essa subida absurda até uma região de venda. Esse é o gráfico semanal, mas se vocês quiserem usar um gráfico mais próximo de 3 dias, vai dar no mesmo, tá? Temos aqui a curva marcada na cor vermelha tracejada e toda vez se percebe um preço do Bitcoin batendo na curva, subindo, batendo na curva, subindo, batendo na curva, subindo, batendo na curva, subindo. O que vocês esperariam a partir daqui? Sim, esse movimento azul, movimento de subida acompanhando a curvatura. Esse é mais um gráfico que leva a gente para a região dos 200 mil dólares por Bitcoin. Mas existem outros gráficos, como o Stock to Flow Model, o modelo Stock to Flow, que são ainda mais otimistas e tem razão para isso. Como vocês podem ver nesse momento aqui, onde as cores desse gráfico mostram a distância para o halving, no caso azul indica praticamente que estamos no halving, claro, ele acontece mês que vem, por isso está tão azulado aqui, e notem o ponto onde se encontra o preço do Bitcoin em cada halving. Vocês percebem que nesse momento aqui, a gente está justamente nesse ângulo de 90 graus aqui, né? Nesse momento exatamente sobre a linha do Stock to Flow Model, mas na parte de baixo, na base do Stock to Flow Model, enquanto o topo do círculo seria lá em cima, nessa próxima base aqui. Será que é possível, pessoal? Aqui no caso, estamos acima dos 500 mil dólares, parece completamente surreal. Então vamos olhar onde estávamos nos ciclos anteriores. Lembre-se, estamos aqui na cor azul mais forte, ou seja, o halving vai acontecer mês que vem. Onde estávamos nos ciclos anteriores? 2020, estávamos exatamente aqui. Exatamente no mesmo ponto. Olha onde é a distância que estava o próximo degrau. Muito longe. E foi lá, né, pessoal? Sim, meses depois a gente alcançou esse degrau. Mas vamos voltar mais um ciclo. Onde estávamos? Estávamos aqui no halving de 2016. Olha aqui, a cor mais escura do azul. Exatamente na base do Stock to Flow Model. E onde deveríamos chegar? Aqui, né? Até passou, nesse caso. Se você voltar para outro ciclo, mesma coisa. Estávamos na base do Stock to Flow Model. Onde deveria alcançar? Aqui. Até passou, mais uma vez. Então, sendo conservador, esse indicador mostra para a gente que deveríamos buscar valores surreais atualmente, né? Estamos falando aí de mais de 500 mil dólares no final do ciclo de alta. Portanto, os meus 200 mil dólares são extremamente conservadores. Mas tudo isso que eu falei sobre Bitcoin foi somente uma introdução para te provar que tudo aquilo que estava previsto está acontecendo passo a passo. E como eu falo para vocês, depois que acontece no Bitcoin, vai acontecer na maior das altcoins, que é a Ethereum. E depois da Ethereum, vai acontecer nas outras altcoins. E um gráfico das altcoins me chamou a atenção. Estamos aqui no gráfico Total Market Cap excluindo Bitcoin, ou seja, estamos falando de todas as altcoins do mercado. E o que aconteceu nesse momento no gráfico de altcoins foi esse cruzamento conhecido como Golden Cross, cruz de ouro, cruzamento dourado. Que cruzamento é esse, pessoal? É quando uma média mais próxima, uma média mais rápida, que é a linha verde, a média de 50 semanas, esse é o gráfico semanal, ela cruza para cima de uma média mais lenta, que é essa linha vermelha, a média de 200 semanas. E daí, Guilherme? E daí que aconteceu esse cruzamento? O preço está até caindo aqui, as altcoins estão perdendo valor, Guilherme. E daí é que o impacto desse cruzamento é fantástico ao longo de uma bull run, e eu provo para vocês usando justamente a Ethereum, que é a primeira das altcoins a se movimentar. As outras vão imitar exatamente o movimento da Ethereum. O que aconteceu com a Ethereum quando ela presenciou esse cruzamento meses atrás? O momento foi esse. Estávamos aqui entre julho e agosto do ano passado, julho a agosto de 2023. A Ethereum valia 1.736 dólares, quando aconteceu justamente o cruzamento da linha verde para cima da vermelha. Depois de muito tempo caindo, ela cruzou para baixo muito pouquinho da linha vermelha e logo depois cruzou para cima dessa linha vermelha. Qual foi o impacto disso no preço da Ethereum? Bom, vou abrir o meu gráfico aqui e essa é a situação. A linha verde, né, a média mais rápida, desceu, cruzou para baixo da linha vermelha, e nesse momento aqui, julho a agosto, acontece o cruzamento de volta para cima, linha verde para cima da linha vermelha, ou seja, Golden Cross.
O preço passa algumas semanas lateralizando, como você pode notar, mas na sequência acontece uma disparada de preço de 147%, levando o Ethereum da região dos $1.700 até bater no topo recente de $4.000. Ou seja, a gente mais do que dobrou o preço da Ethereum. E eu vi o meu investimento em Ethereum, porque sim, eu tenho parte do meu capital alocado em Ethereum, multiplicar, mais do que dobrar num curto espaço de tempo. Estamos falando aqui do final do ano passado para agora. E é exatamente esse cruzamento que estamos vendo aparecer aqui no gráfico das altcoins, de forma atrasada, como deveria ser. Primeiro acontece no Bitcoin, depois acontece no Ethereum e finalmente chega nas altcoins. Esse cruzamento está acontecendo agora. Significa que teremos um pump amanhã? Não. Assim como no Ethereum, pode levar algumas semanas para esse pump acontecer. Mas ele vai acontecer, levando as altcoins dessa região atual aqui de $1 trilhão para mais de 2 trilhões. Mas claro, você pode duvidar de tudo isso e investir no maravilhoso CDB ou títulos do governo. A escolha no final é sempre sua. Faça a sua própria pesquisa, enquanto isso eu vou tomando a minha cervejinha. E esse vídeo é só a pontinha do iceberg do conhecimento cripto. Para você que quer se aprofundar um pouco mais, nós lançamos recentemente o nosso curso Profissão Trader, que é a nossa porta de entrada para o mercado cripto, para você conseguir fazer análises como essa que eu fiz aqui no canal. Você vai aprender a identificar oportunidades de mercado e fazer gerenciamento de risco, que é vital para o mercado como de criptomoedas extremamente volátil. Além disso, vai acessar a nossa comunidade exclusiva no Discord, junto de todos os outros alunos e também de todo mundo que faz parte da equipe da Criptomaníacos. Se não fosse o bastante, irá receber também diversos e-books, incluindo um que eu indico quais são as altcoins que eu estou apostando para esse ciclo de alta. Agora, se você já é um trader profissional ou está buscando as técnicas mais avançadas de trading, aí eu te indico o Nação Trading, o nosso outro curso mais amplo, mais complexo sobre o mercado cripto. Indicadores personalizados, metodologias mais complexas, tudo aquilo que vai te facilitar a vida para alcançar o primeiro milhão. Para não existir dúvida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os dois cursos. Entre lá, compare, veja qual é melhor para a sua situação atual. Assine um dos dois que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Profissão Trader ou Nação Trading? Eis a questão. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.